Olá, bom dia. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo tem a honra de receber a visita do eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Giuseppe Versaldi, prefeito da Congregação para a Educação Católica da Santa Sé. Iniciaremos essa cerimônia com um momento de oração preparado pelos alunos da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo. Fiquemos de pé. Vamos entoar então o nosso hino da campanha da Fraternidade de 2018, pedindo as intenções do Senhor para este encontro. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo e sai do íntimo de quem não sabe amar. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão, é fermentar na humanidade o amor fraterno, pois Jesus disse que somos todos irmãos. Pois Jesus disse que somos todos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar. Convidamos então para compor a mesa o eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Convidamos também, palmas por favor, o nosso ilustre convidado desta manhã, o eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Giuseppe Versaldi, prefeito da Congregação para a Educação Católica da Santa Sé. Convidamos também o diretor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, professor doutor Padre Boris Agustin Neff Ulloa. O magnífico reitor do Centro Universitário Assunção Unify, professor doutor Padre Edélcio Serafim Ottaviani. E o diretor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo da Arquidiocese de São Paulo, professor doutor Cônego Martins Segu Girona. Gostaríamos também de registrar a presença do secretário da Congregação para a Educação Católica da Santa Sé, Monsenhor Francesco Máximo Pepe, também do vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor doutor Fernando Antônio de Almeida, e representando a PUC Campinas, o cônego José Luiz Araújo, vigário-geral, pároco da Paróquia Divino Salvador de Campinas. Para iniciarmos, então, as falas dessa cerimônia, nós passamos a palavra ao eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Tenho a alegria de saudar e dar as boas-vindas a todos para este momento muito agradável para nós, da visita do eminentíssimo senhor cardeal Giuseppe Versaldi, prefeito da Congregação para a Educação Católica,
da Santa Sé e, portanto, organismo da Igreja, da Cúria Romana, ao qual fazem referência as instituições de educação, de maneira toda particular, as faculdades, universidades eclesiásticas de educação e ensino, mas não só, também os seminários, no que diz respeito ao ensino, e, portanto, toda essa área se faz referência à Congregação para a Educação Católica. Eu quero saudar também os ilustres presentes aqui, componentes da mesa, já aqui mencionados, Padre Délcio, reitor da Unifai, Faculdade de Filosofia, Centro Universitário Assunção, também Padre Boris, diretor da Faculdade de Teologia, e aqui está o cônego Segu, decano da Faculdade de Direito Canônico, são as nossas instituições eclesiásticas aqui em São Paulo, o senhor vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica, que queria convidar a estar conosco aqui também, por favor. Venha conosco também à mesa. A visita à PUC, no campus central, Perdizes, está prevista para esta tarde, por isso lá nós teremos a palavra e a presença da reitora da PUC. Mas eu quero saudar também a presença, os bispos aqui presentes, são vários, eu agradeço a sua presença, sobretudo bispos da província eclesiástica de São Paulo, também os superiores de institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, reitores e formadores de seminário, diretores de várias instituições de educação, que também se fazem presentes, interessados, portanto, nesta visita e no diálogo que aqui se pode estabelecer. Os professores das nossas instituições, a vocês todos, caríssimos estudantes, saudação, e me alegro com vocês e por vocês, porque é uma visita importante à nossa universidade, à nossa faculdade de teologia, às nossas faculdades, que certamente ficará também na história de nossa faculdade, nossas faculdades e nossa universidade, porque não é todo dia que se tem a visita do prefeito da Congregação para a Educação Católica aqui. Cardeal Versaldi está de visita em Campinas e aqui, e passará ainda ao Rio de Janeiro, visitando as PUCs, Pontifícias Universidades, e naturalmente outros contatos. Uma visita que era esperada mais cedo, mas infelizmente Cardeal Versaldi ficou enfermo e não pôde, naquela ocasião planejada, vir, mas agora, com alegria, deu certo para vir estar aqui. Padre Boris, por favor, não quer sentar ao lado do cardeal para uma palavrinha de tradução, eventualmente? Isso. Tá? Isso, por favor. Aquilo que for necessário traduzir ao italiano. Eminência, eu estou muito feliz com a sua visita a São Paulo, a nossa Pontifícia Universidade, as várias instituições eclesiásticas de educação e ensino, e também, de modo geral, as instituições de ensino ligadas à Igreja, como é o caso da PUC, e outras tantas instituições de educação e ensino de nível universitário e não de nível universitário também. É uma alegria acolher a sua presença, a sua visita, ainda mais neste momento da vida da Igreja, quando nós estamos acolhendo novas orientações da Santa Sé, da Congregação para a Educação Católica, em relação exatamente à educação católica, no que se refere às instituições eclesiásticas e às instituições ligadas à Igreja, de educação, de ensino, de formação. Por orientação do Papa Francisco, a Carta Apostólica,
que Veritatis Gaudium, que certamente ficará como uma marca de uma nova orientação também de todo o trabalho educativo, todo o trabalho da Igreja na área da educação, que não é simplesmente acadêmico, mas tem também a finalidade de ajudar a Igreja a cumprir a sua missão evangelizadora. Evidentemente, na área acadêmica, através da área acadêmica, das atividades acadêmicas. Mas isto sempre foi muito importante como parte da missão da Igreja. A educação, a instrução, a pesquisa, a reflexão, para assim a Igreja também estar dentro do mundo da cultura, das muitas questões que se levantam e que requerem uma reflexão e formação aprofundada. E o Evangelho ilumina a vida humana, ilumina a vida social, a vida cultural, e para tanto as instituições eclesiásticas e as ligadas à Igreja na área da educação têm uma grande missão, certamente, de ajudar esse diálogo entre fé e cultura, a presença no mundo da educação e da cultura, para assim elaborar respostas diante dos problemas, das questões emergentes a cada época e que hoje se apresentam de uma maneira nova. O Papa Francisco tem insistido muito para que a Igreja seja missionária, seja igreja em saída, através de tudo o que ela é e faz. Portanto, também as organizações, instituições de educação, de ensino, devem mais e mais absorver essa dimensão e este impulso missionário que se realiza naturalmente de forma própria àquilo que são as instituições e organizações de educação e ensino. Portanto, com muita alegria acolhemos esta visita e esperamos a sua palavra orientadora, que nos pode dar luzes e também força para continuar esse caminho de acolhida das instruções que vem da Santa Sé em relação à educação católica, às instituições de ensino e educação ligadas à Igreja. Muito obrigado, seja bem-vindo entre nós. Ouviremos agora o diretor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo, professor doutor Padre Boris Agustin Neff Ulloa. Eminência Reverendíssima, Cardeal Giuseppe Versaldi, Prefeito da Congregação para a Educação Católica, Eminência Reverendíssima, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Católica, Excelências, Superiores Maiores, Professor Dr. Fernando Almeida, Vice-Reitor da nossa Pontifícia Universidade Católica, aos diretores, Professor Dr. Cônigo Martício Girona e Professor Dr. Padre Adel Serafio Taviani, queridos colegas docentes, amados discentes e estimados funcionários, senhores e senhoras. Com grande alegria, acolhemos Vossa Eminência Cardeal Giuseppe Versaldi. Sia benvenuto tra noi. Esta é a sua casa. A Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção o recebe com grande reverência e filial atenção. Nossa Faculdade de Teologia está vivendo um ano preparatório rumo às celebrações pelos seus 70 anos de criação e reconhecimento eclesiástico pela Congregação para a Educação Católica, que acontecerão em setembro de 2019. Nossos predecessores fundaram com esforço e dedicação um ambiente acadêmico-teológico que se tornou conhecido não apenas no Brasil, mas em todo o nosso continente latino-americano. Hoje, colhemos os frutos deste longo percurso. São 70 anos de história, nos quais temos buscado na fidelidade às Sagradas Escrituras, à tradição e ao magistério, elaborar uma teologia capaz de ouvir os apelos do nosso povo. Sabemos também que o estudo e a pesquisa teológica devem ocupar um lugar privilegiado no coração da Igreja, nossa mãe. Somos testemunhas e protagonistas de uma teologia sempre mais missionária e pastoral. Nossa Faculdade de Teologia conta hoje com um corpo docente de 30 membros, entre os quais 17 são doutores, sendo que 10 deles atuam na pós-graduação.
um corpo discente de aproximadamente 360 alunos regularmente matriculados, sendo 190 na graduação no período diurno e 110 no período noturno. E ainda contamos com 55 alunos de pós-graduação. Contamos com grande alegria da parte do nosso corpo discente, também é composto por cristãos de outras denominações. E ainda contamos com a significativa presença de seminaristas provenientes de diversas nações africanas, de congregações religiosas missionárias. Em nosso ambiente acadêmico, respira-se uma teologia católica aberta, que pelo diálogo permanente se propõe a ser cada vez mais interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Uma teologia atenta às periferias geográficas e existenciais que, à luz da graça e do Espírito, busca interpretar os sinais dos tempos, para que nossos estudantes estejam à altura de responder aos desafios e contradições de nossa sociedade complexa e plural. Na minha condição de diretor desta faculdade eclesiástica, na sua presença, eminência, reconhecendo na sua pessoa um estreito colaborador do sucessor de Pedro, em nome de nosso corpo docente e discente, renovo nossa fidelidade a Cristo Jesus e ao seu Evangelho e nossa comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco. Esta comunhão tem sido expressada de diversos modos ao longo de nossa história, e hoje a expressamos pelo nosso empenho de colocar em prática de forma explícita o espírito do Concílio Vaticano II e de suas consequências teológico-pastorais na Igreja Latino-Americana de Medellín a Aparecida. E como não poderia deixar de ser, na observância e na vivência atenta dos ensinamentos da Constituição Apostólica Veritatis Gaudium sobre as universidades e faculdades eclesiásticas. Acolhemos, assim, o desafio de derrubar muros. Sim, como nos adverte o Papa Francisco em seu discurso que encerrou o Congresso Mundial de Educação em novembro de 2015, abre aspas, o maior fracasso que um educador pode ter é educar dentro de muros. Muros de uma cultura seletiva, muros de uma cultura de segurança, muros de um setor social elevado que protege seu bem-estar, mas não sabe ir mais além. Fecha aspas. Termino dizendo que no início do mês de novembro tive a oportunidade de participar, juntamente com a nossa reitora magnífica, a professora doutora Maria Amália, do Seminário Continental Latino-Americano, promovido pela Congregação para a Educação Católica, sobre o estudo e aprofundamento da Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, que foi realizado na Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá, na Colômbia. Neste rico encontro continental, assumimos, nós, reitores e diretores, o compromisso de trabalharmos juntos para atender de forma efetiva à exortação do Papa Francisco. Criar, estabelecer e multiplicar redes de pesquisa e conhecimento entre nossas instituições universitárias católicas e eclesiásticas, brasileiras e latino-americanas, sem nunca, obviamente, nos fechar aos demais continentes. Assumir este desafio nos exigirá cultivarmos uma cultura do encontro e de aproximação entre nossas instituições, faculdades, grupos de pesquisa, docentes e discentes. De fato, os desafios são múltiplos. Promover e abrir espaço para a mulher, tanto no campo da teologia como nas estruturas eclesiais. Combater o clericalismo doentio que envenena muitos setores da Igreja e promover o protagonismo teológico-pastoral dos leigos e leigas. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, temos um longo percurso de trabalho pela nossa frente. Que a Virgem elevada ao céu, Nossa Senhora da Assunção, padroeira de nossa Faculdade de Teologia, interceda por nós e nos abençoe para que investamos nossas forças acadêmicas, científicas e humanas em semear e edificar uma igreja em saída, pobre para os pobres. Amém. Muito obrigado.
Convidamos para fazer uso da palavra o magnífico reitor do Centro Universitário Assunção Unifai, professor doutor Padre Edélcio Serafim Ottaviani. Eminentíssimo Senhor Cardeal Dom Giuseppe Versaldi, prezado Dom Odilo, demais membros da mesa, queridos docentes, alunos e alunas, funcionários e funcionárias, convidados também, demais membros, para este encontro. Caro Dom Giuseppe, o Centro Universitário Assunção Unifai, alegre com a vossa presença em nossa arquidiocese, deseja, antes de tudo, manifestar seu apreço pelo mais recente documento a respeito das universidades e faculdades eclesiásticas, Veritatis Gaudium, promulgado por Sua Santidade o Papa Francisco em 8 de dezembro de 2017. Criado em 1970 pelo Instituto Educacional Seminário Paulopolitano, mais conhecido como IESP, para atender à política educacional brasileira e às propostas do Concílio Vaticano II, presentes na Constituição Apostólica Gaudium et Spes, o Unifai tem por missão contribuir para a formação humana de nossa sociedade e como finalidade correlata a formação do clero, de religiosos e agentes de pastoral no pleno contexto universitário brasileiro. Foi nesse mesmo edifício onde nos encontramos e onde antes se encontrava o Seminário Central, que se instalaram naquela década as faculdades associadas do Ipiranga, FAI, agregando as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1973, são introduzidas nesse núcleo as faculdades de Administração e Ciências Contábeis, possibilitando à FAI crescer com a criação de novos cursos ao longo dos anos seguintes. Em 1980, movido pela necessidade de novos espaços que pudessem abrigar com conforto e acessibilidade os novos alunos interessados na qualidade dos cursos ofertados pela FAI, o IESP criou um novo campus no bairro da Vila Mariana para abrigar, paralelamente ao campus Ipiranga, os cursos de Pedagogia, História, Letras, Matemática e Geografia. Em 6 de julho de 2000, a FAI passa a funcionar como Centro Universitário Assunção Unifai. Em 2010, deixa o campus Ipiranga e se transfere definitivamente para o campus Vila Mariana. Em suma, o Centro Universitário Assunção Unifai é uma instituição de ensino superior privada, comunitária e de confissão católica. É nessa instituição que os seminaristas da Arquidiocese de São Paulo, dioceses de Campo Limpo, Guarulhos, Jundiaí e Registro, e de várias congregações religiosas masculinas e femininas, cumprem uma importante etapa de sua formação, concluindo o curso de bacharelado em Filosofia. Alinhado ao projeto Igreja em Saída, cujas diretrizes se encontram na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Unifai agrega, entre seus vários projetos de extensão, o curso de Língua e Cultura do Brasil para imigrantes e refugiados econômicos e políticos, em parceria com a Caritas Arquidiocesana e a Missão Paz, dos missionários escalabrinianos, assim como o curso de Políticas Públicas, Educação e Espiritualidade, em parceria com a Região Episcopal Belém e demais instituições sociais e educacionais. Por meio de projetos como esses, o Unifai abre espaço para a atividade voluntária e também para as atividades complementares requeridas pelo Ministério da Educação aos estudantes universitários. Nos próximos anos, implantará 2 polos de ensino à distância, visando a formação de professores para a rede básica de ensino,
sendo um em São Paulo e outro em Portel, estado do Pará, mais precisamente no arquipélago da Ilha de Marajó, norte do Brasil, em parceria com as Irmãs Agustinianas, que há 50 anos marcam sua presença numa das cidades com menor índice de desenvolvimento humano do país. Nosso curso de bacharelado em filosofia tem procurado oferecer aos alunos uma visão panorâmica da tradição filosófica ocidental, bem como o aprofundamento de algumas correntes filosóficas, em especial, de forma a prepará-los a um diálogo aberto com o pensamento contemporâneo, por meio do qual a tradição filosófica cristã se vê não somente interpelada, mas motivada em sua missão de anunciar o Evangelho. É tarefa da formação filosófica contribuir para que, posteriormente, a reflexão teológica dos futuros clérigos, religiosos e religiosas e agentes de pastoral faça sentido para os homens e mulheres de hoje, sejam eles crentes ou não, e a prática pastoral seja um sinal da dinâmica libertadora de Cristo e uma resistência a toda forma de dominação. Eis, Eminência, um pequeno retrato do Unify e de seu curso de filosofia, que com suas instituições irmãs, a Faculdade de Teologia da PUC São Paulo e a Faculdade de Direito Canônico se colocam atentos às vossas palavras e orientações. Sede muito bem-vindo entre nós. Passamos a palavra ao diretor da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo, professor doutor Cônego Martins Segul Girona. Como? Olha, eu não tenho texto porque, para mim, me deram 5 minutos apenas para poder falar. Então, eu não vou dar estatística da faculdade. Eu não vou dar o conteúdo da Veritatis Gaudium, embora saiba muitíssimo bem, nem da instrução. Porque me deram 5 minutos para apresentar a Faculdade de Direito Canônico. Eu vou ler aquilo que eu escrevi. Se corresponder de cara, peço desculpa se não corresponder. Porque me foi dito 5 minutos marcados no relógio e eu fiz questão de escrever 1,5 páginas apenas e somente. Caso contrário, eu teria dado toda a estatística dos nossos doutores, que são vários no Brasil já, dos nossos licenciados, que estão nos tribunais eclesiásticos e nas cúrias, mas eu vou ler apenas aquilo que eu escrevi, tá bom? Hoje, para a nossa Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, é de muita alegria e de agradecimentos. Em primeiro lugar, aos 6 cardeais, eminentíssimos cardeais, que quem intuiu, em primeiríssimo lugar, o que hoje é Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, foi o nosso saudoso e querido cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, que aqui nós estamos justamente num lugar em que foi dedicado a ele, tem o quadro dele lá no fundo. Portanto, o cardeal Arns, que ao me enviar a Roma a estudar direito canônico, me disse: eu vou querer na sua volta, já doutor, 3 coisas. Fundar em São Paulo uma faculdade de direito canônico, mas iniciando com o Instituto de Direito Canônico. Ser vigário judicial do TER São Paulo, do Tribunal Eclesiástico de São Paulo. E ser professor na Pontifícia Faculdade de Nossa Senhora da Assunção. Ao voltar de Roma, disse-me
Prepare tudo o que for preciso para o Instituto. Volte a Roma e se informe quem poderá filiá-lo. Deixe tudo preparado para que o meu sucessor, se concordar, possa erigir este instituto. Não tenha pressa em falar com o novo arcebispo, espere uns 2 anos e depois, com calma, peça a eleição canônica. E assim foi feito. Dom Cláudio acolheu a ideia e emanou o decreto de eleição. Enviou-me a Roma para que concretizasse tudo o que seria necessário para a filiação junto à Pontifícia Universidade Lateranense. Tudo foi providenciado e após 1 ano tivemos o decreto de filiação, emanado pelo magnífico reitor, hoje cardeal, Dom Ângelo Scola. Tivemos as visitas canônicas anuais. Com a visita de Dom Rino Fisichella, obtivemos agregácio. E com a visita canônica de Monsenhor Ângelo Covolo e o beneplácito e apoio total do nosso cardeal arcebispo Dom Odilo, o Instituto foi elevado à faculdade. Daí nosso profundo agradecimento aos prefeitos da Congregação para a Educação Católica, Dom Zenon Grossoleschi, de modo muito especial a Sua Eminência Dom Giuseppe Versaldi, por todo o apoio e incentivo recebidos já em Roma, na reunião que foi programada para os decanos e diretores dos institutos e faculdades de direito canônico. Eminências Dom Giuseppe e Dom Odilo, o nosso mais profundo agradecimento por todo o apoio e incentivo. A todos os que nos animaram e incentivaram nesta árdua caminhada, o enorme Deus lhes pague. Muito obrigado. Ouviremos agora o vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor doutor Fernando Antônio de Almeida. Bom dia a todos. Em nome da professora, da magnífica reitora, a professora Maria Amália Pia Anderi, eu gostaria de dar as boas-vindas ao eminentíssimo cardeal Giuseppe Versaldi e agradecer sua dedicação à Congregação Católica para a Educação Católica. E dar as boas-vindas a todos, cumprimentar o nosso grão-chanceler, Dom Odilo Scherer, que tanto tem cuidado da Pontifícia Universidade Católica, e dar a todos desejar a todos um bom dia de trabalho, de troca de informações e de aprendizado, que é sempre muito importante estarmos reunidos para trocar ideias e garantir que as instituições católicas continuem tendo esta natureza de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Um bom dia a todos, um bom dia de trabalho. Passamos novamente a palavra ao eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Eu queria quebrar o protocolo um momento para chamar que se manifestem os representantes de outras instituições eclesiásticas de educação que estão presentes ou representando aquelas instituições. Eu vejo que aqui está o reitor da Universidade Católica de Santos, por favor, se levante. Isso, da Universidade Católica de Santos, sim. Por favor, se levante. Quem mais? Estou vendo o claretiano. Por favor, padre, diga lá, o padre Roberto, faculdade claretiana, tem padre claretiano. Sim? Por favor, quem outro representa ainda instituições? Tem alguém de Mogi das Cruzes representando faculdade Mogi das Cruzes?
outras faculdades ligadas à igreja aqui? Tá bem, muito bem. E poi abbiamo qui anche il presidente del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano, per favore, Padre Monsignor Sergio Tani. Sì. Poi i vescovi, os bispos presentes, por favor, está aqui Dom Tarcísio Scaramussa, bispo de Santos, Dom Pedro Cipollini, Santo André, sim. Está ali o bispo de Campo Limpo também, Dom Luiz Antônio Guedes. Estão os vários bispos auxiliares de São Paulo, veja ao menos 3 aqui, por favor. Aqui está Dom Luiz Carlos Dias, Dom Carlos, e também está Dom Devair. Dom Carlos, lui è anche l'incaricato di un vicariato che abbiamo creato per l'educazione e l'università nell'arcidiocesi, dunque è vicario episcopale per questo ambito importante della vita pastorale dell'arcidiocesi. Tem mais algum bispo aqui, por favor? Tá, muito bem, obrigado. Bem, e tantos professores que estão entre nós, padres provinciais, por favor, manifestem-se, padres provinciais, sim, padre provincial de missionário della Consolata. Missionário, cioè provinciale degli Stimatini, sì. Sim, reitores de seminários, por favor, vários, por favor, se levantem e digam. Diga, Kiko. C'è un seminario Redemptoris Mater anche qui. Seminario di Campo Limpo, della diocesi di Campo Limpo. Diocesi di Santos, il rettore. Seminario di Mogi das Cruzes, sì. Seminario di Santo André. E beh, chi? Seminario degli Stimatini, sì. E c'è del nostro seminario di teologia, Padre Cicero, qui vicino. Sì. Mais algum reitor, representante dos seminários? Bem, muito bem. Portanto, continuamos a nossa sessão. E agora sim ouviremos o nosso ilustre convidado desta manhã, o eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Giuseppe Versaldi, prefeito da Congregação para a Educação Católica da Santa Sé. Buen dia. Mi spiace di non poter parlare la vostra bella lingua. Não sou muito contente de não poder falar a língua vossa. Voglio portare innanzitutto il saluto di Papa Francesco. Quero transmitir-lhes, antes de tudo, a saudação do Papa Francisco. Dopo la messa di domenica scorsa per la giornata dei poveri, depois da missa do domingo passado, da Jornada dos Pobres, salutandolo, ho chiesto se potevo portare qui la sua benedizione. Saudei o Santo Padre e perguntei se eu poderia trazer a sua bênção. E lui mi ha detto col suo spirito umoristico, non una ma 2 benedizioni. Mi sembra che non è bisogno di fare la traduzione, non esiste da fazer a tradução, vocês entendem tudo. Acho che è melhor, né? Allora può parlare che loro capiscono tutto. Beh, parlerò lentamente allora. Innanzitutto lo scopo della mia visita è quello di farvi sentire uniti a tutta la Chiesa cattolica e universale. La congregazione è a servizio direttamente del Papa nel suo ministero di confermare
tutte le chiese locali nella fede e nella testimonianza della carità. E noi indirettamente anche vogliamo innanzitutto ringraziare le chiese locali, i pastori che le guidano, che incarnano, attualizzano nelle culture delle singole chiese il messaggio cristiano, che non appartiene a nessuna cultura perché è aperto a tutte le culture. Allora, soltanto che l'insegnamento cattolico cristiano deve essere aperto a tutte le culture, non è di una cultura sola. Scusa. Perdão, o ensinamento cristão católico deve ser aberto a todas as culturas. A fé cristã e o ensinamento cristão não pertencem a uma única cultura. Quindi la mia presenza qui è per esprimere questa unità nella diversità. Ringraziando per quello che già fate, ho sentito la storia di queste vostre istituzioni. Eu agradeço por tudo que vocês já fazem, por todo o trabalho que vocês já realizam e que eu vejo pela história das suas instituições. Oltre al ringraziamento, l'incoraggiamento a proseguire il vostro cammino. Mais do que agradecer, eu quero encorajá-los a continuar o caminho. Un cammino che non è mai solo la ripetizione del passato. Não é só ficar vivendo do passado. Perché la migliore tradizione è il rinnovamento. A melhor tradição é a renovação. Come diceva Papa Benedetto XVI, il rinnovamento nella continuità. Como dizia o Santo Padre, o Papa Bento XVI, a renovação dentro da continuidade. È per questo allora che vorrei, nella mia esposizione, rifarmi alla recente Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, che contiene le linee che Papa Francesco vuol dare per questo rinnovamento. Agora eu quero apresentar as linhas principais e fundamentais da Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, do Papa Francisco, onde se apresentam as linhas principais para ser atuado esta renovação. Come sapete, le linee generali del Magistero Pontificio di Papa Francesco sono contenute nella Evangelii Gaudium. Como vocês sabem, as linhas mestras do pontificado do Papa Francisco estão contidas na Evangelii Gaudium, che è un esempio proprio come anche nel Magistero Pontificio ci sia continuità ma anche rinnovamento. É exemplo de que também no magistério da Igreja existe continuidade e renovação. Con questa Costituzione Veritatis Gaudium, Papa Francesco chiede alle nostre istituzioni educative, in particolare le università e facoltà ecclesiastiche, di partecipare a questo piano generale di rinnovamento della Chiesa. Então, o Santo Padre, com a Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, ele quer inserir as universidades católicas e as faculdades eclesiásticas para que façam parte deste processo de renovação que a Igreja tanto precisa hoje. Per questo, come nella Evangelii Gaudium ha chiesto a tutte le istituzioni della Chiesa un cambiamento, una conversione missionaria, assim como na Evangelii Gaudium, o Santo Padre pediu a todas as instituições uma conversão pastoral e missionária, così anche nella Veritatis Gaudium, non per nulla c'è Gaudium Evangelii Gaudium Veritatis comune, anche nella Veritatis Gaudium chiede alle nostre istituzioni accademiche una conversione missionaria.
Então, o Santo Padre escreveu a Veritatis Gaudium, que não por casualidade tem a mesma palavra, Gaudium, Veritatis Gaudium e Evangelii Gaudium. E dentro desse espírito de alegria, as instituições eclesiásticas e o Pontifício das Universidades Católicas são chamadas também a esta conversão missionária. E nel proemium della Veritatis Gaudium il Papa dà 4 criteri per questo rinnovamento. No proêmio da Veritatis Gaudium, Santo Padre oferece 4 elementos principais, critérios para a renovação, para esta renovação das universidades eclesiásticas. E quindi, ispirandoci a questi 4 criteri, ogni disciplina, dalla teologia alla filosofia, dal diritto canonico alle scienze derivate anche umane come la psicologia, la pedagogia e tutte le altre scienze, debbono trarre criteri per un proprio rinnovamento. Então, o Papa diz que todas as disciplinas filosóficas e teológicas, também do direito canônico, da psicologia e outras áreas, devem fundamentar-se nesse critério para também renovar os seus conteúdos, a sua forma de serem apresentados. Il primo criterio che il Papa indica, e qui riguarda particolarmente la facoltà di teologia e le scienze sacre, o primeiro critério é específico para as faculdades de teologia, è l'ispirazione che ogni ricerca scientifica, ogni scienza deve trarre dal cuore del Vangelo, il kerygma. O coração das disciplinas teológicas e também da pesquisa teológica deve partir do coração da experiência cristã, do querigma cristológico, querigma cristão. È importante che il Papa parli, come aveva fatto nell'Evangelii Gaudium, di andare al cuore, all'essenza del Vangelo come fonte originaria, senza presupporre che questa sia conosciuta per perdersi nelle cose secondarie. E quindi il cuore va ripreso come fondamento di ogni scienza. É preciso recordar este coração da ciência teológica, para que não se percam em questões secundárias. Então é preciso não ter como descontado de que o querigma já está conhecido e todo mundo já tem domínio disso. É preciso retornar sempre à ciência do Evangelho. È per questo che, andando alla sostanza del Vangelo, viene riproposta la buona notizia e la gioia del Vangelo, Evangelii Gaudium, Veritatis Gaudium. Se ci perdiamo nelle cose secondarie, si perde la gioia, che è il cuore della buona notizia. Então é preciso redescobrir a essência do Evangelho para que a gente não se perca em questões secundárias, porque isso faz perder a alegria do Evangelho. É preciso estar preso no coração. Il secondo criterio, che il Papa, ovviamente legato al primo, tutte e 4 sono tra loro connessi, o segundo critério está conectado aos 4, ovviamente. È la capacità di creare una cultura del dialogo. A capacidade di creare una cultura do dialogo. Di fronte a una società sempre più secolarizzata, il Papa vuole evitare che la Chiesa e le istituzioni ecclesiastiche educative assumano una funzione difensiva. Diante di una sociedade secularizada, o Santo Padre chama as instituições eclesiásticas a não ter uma atitude de fechamento e de defensiva, apologética. Importante, e questo è il legame con la prima, conservare l'identità cattolica delle nostre istituzioni. A ligação como primeiro critério é manter a identidade, a alegria, né, do Evangelho.
ma parte essenziale dell'identità cattolica è l'apertura al dialogo. Uma parte essencial da identidade católica é a abertura ao diálogo. Non possiamo rimanere chiusi in noi stessi aspettando che il mondo cambi. Não podemos permanecer fechados em nós mesmos, esperando que o mundo mude. Dobbiamo aprirci al mondo anche quando questo è ostile o indifferente. Devemos nos abrir ao mundo também quando ele é hostil e indiferente, isso. Dobbiamo avere il coraggio di questa proposta, che non è una imposizione, ma una proposta del messaggio cristiano. Precisamos ter coragem para assumir e viver esta proposta, que não é uma imposição, é uma abertura ao diálogo. E allora ecco la cultura del dialogo interculturale e il dialogo interreligioso. Então o diálogo intercultural e interreligioso é essencial. Il terzo criterio che il Papa propone è apparentemente più sul piano metodologico, ma tocca anche la sostanza del nostro impegno. O terceiro critério é mais metodológico, mas ele toca a substância do nosso argumento. È l'invito alla interdisciplinarietà, o meglio, nella sua forma più forte, di transdisciplinarietà. Ou seja, ensino que seja interdisciplinar e que vá além, que seja transdisciplinar. Perché è importante che dal fondamento che noi abbiamo della fede, nella luce che viene dalla rivelazione, siamo capaci di tradurre il linguaggio a livello di dialogo culturale, rendere ragione della nostra fede e quindi non chiuderci nelle scienze sacre, ma anche aprirci alle altre scienze. Fundamentados na luz da nossa fé e do Evangelho, nós não somos chamados a não ficarmos fechados nos campos epistemológicos das ciências eclesiásticas apenas, mas sermos capazes de estabelecer um diálogo com as demais ciências. Perché la luce della fede non cancella la validità della ragione. A luz da fé não cancela a validade da razão. E il dialogo tra fede e ragione è possibile solo se noi rendiamo intelligibile la nostra proposta di fede. O diálogo entre fé e razão, ele se torna de fato eficaz se nós conseguimos estabelecer, desculpe, eu perdi a última, em tornar inteligível a nossa proposta di fé e di vivência, né? A questão da linguagem. Sappiamo che la fede rimane un dono e Dio è nella sua essenza un mistero, però si è rivelato in un linguaggio intelligibile alla ragione umana. Nós sabemos que a fé é um mistério, só que o Deus se revela de uma forma inteligível ao humano, portanto. E il livello razionale è il terreno comune per il dialogo con le scienze moderne anche. O plano racional é o plano do diálogo com as ciências modernas, da teologia da igreja com as ciências modernas. E come ripeteva sovente Papa Benedetto, paradossalmente tocca alla Chiesa oggi dare più fiducia alla ragione che il mondo della postmodernità ha perso. Como dizia o Papa Bento XVI, cabe à igreja dar mais credibilidade à razão, porque até o mundo tem perdido isso. E quindi ecco l'importanza che ogni scienza, sia quelle sacre sia quelle umane e profane, rimangano autonome nella loro metodologia, ma aperte le une alle altre nel dialogo. Então, as ciências eclesiásticas ou profanas, entre aspas, são autônomas em si mesmas na sua área epistemológica, mas isso não exclui o diálogo necessário para que si possa costruire un conhecimento mais ampio. E siamo noi come istituzione cattolica a dover dare il primo esempio, non aspettare che siano gli altri, ma noi a proporre un dialogo corretto metodologicamente che sappia aprire
anche le scienze umane al trascendente. Então, cabe à igreja, cabe a nós e às nossas instituições iniciar e propor esse diálogo. Nós não podemos esperar que os outros... cabe a nós o passo inicial di abrir il dialogo. Il quarto criterio che il Papa propone è la necessità, l'opportunità, ma ancora più la necessità di mettersi in rete fra tutte le nostre istituzioni. O quarto critério que o Papa insiste é que as nossas instituições, em nossas instituições, nós precisamos criar redes di pesquisa e di conhecimento. Il Papa dice con la globalizzazione della conoscenza e anche dello sviluppo scientifico è impossibile che le singole o poche istituzioni riescano da sole a dare risposte ai problemi universali. O Papa, ele adverte que, diante da complexidade da sociedade, do mundo acadêmico, fica mais difícil, cada vez mais difícil, que as instituições individualmente isoladas sejam capazes de responder à altura. Por isso, é preciso estabelecer redes. Ecco l'importanza allora, come voi già state facendo, come ho sentito, di collegare il particolare con l'universale per promuovere centri di alta qualità di ricerca che è impossibile che ogni singola istituzione possa fare. Eu percebi pelos relatos que vocês já têm esse espírito e que desejam realizar isso, que já o fazem em certo sentido. Mas é preciso avançar, crescer, amadurecer, para que esta rede se torne... sim, e aí é preciso... Se nós formarmos redes, nós cresceremos na qualidade das nossas da nossa pesquisa, do nosso ensino, e teremos também autoridade diante do campo acadêmico. E in questo contesto, e concludo, il Papa invita a questa conversione missionaria delle nostre istituzioni accademiche. Então o Papa convida as nossas instituições acadêmicas a uma abertura missionária. Perché non solo siano capaci di ricerca del nuovo, dell'approfondimento della verità, não somente para poder pesquisar o novo da verdade, ma siano capaci anche di tradurre le nuove idee, le nuove scoperte in progetti da presentare alle chiese, ma anche alla società locale. Ossia, sejamos capazes de traduzir e numa linguagem inteligível ao mundo contemporâneo, possamos transmitir, e que isso não seja apenas um serviço das instituições eclesiásticas para a própria igreja internamente, mas principalmente para a sociedade onde nos encontramos. Perché la tradizionale e ricca dottrina sociale della Chiesa sia arricchita dalle nuove scoperte delle scienze, delle nostre università e facoltà, ma poi sia tradotta nella società, altrimenti rimane un tesoro nascosto. De modo particular, todo o corpo da doutrina social da igreja, que precisa ser enriquecido com aportes de outras ciências humanas, para que isso se alargue e não fique apenas um tesouro escondido, mas efetivamente um serviço à igreja e à sociedade. Perché se non riusciamo attraverso le nostre ricerche, le nostre scoperte scientifiche a proporre un cambiamento del mondo e non solo della Chiesa, rimaniamo a livello teorico e non diamo la testimonianza che la Chiesa deve dare nel mondo di poter incarnare il progetto di Dio per questo mondo. As nossas investigações, pesquisas e estudos não podem estar simplesmente a serviço internamente da igreja, mas precisam levar a transformar o mundo. E quindi, não pode ficar só, senão morre no campo teórico apenas e não se torna prática. E Papa cita se stesso, ma non per esaltazione, la sua enciclica Laudato Si, dove ha un programma globale di cambiamento del mondo come continuità della dottrina sociale della Chiesa, del Magistero, dei suoi
predecessori per il cambiamento del mondo. O Papa enfatiza o valor e o ensinamento da encíclica Laudato Si como continuidade da doutrina social da Igreja, para que, com todos esses fundamentos apresentados na encíclica, se faça uma proposta di mudança verdadeira da sociedade e do mundo. E concludendo, allora, sono dei criteri importanti per le nostre istituzioni scolastiche e universitarie. Esses são os critérios fundamentais das nossas instituições eclesiásticas e acadêmicas. È un invito dunque a tenerne conto per quello che già fate. Eu os convido a ter esses princípios presentes, tendo conta deles sempre, além do que vocês já têm feito até hoje. Ma anche per procedere nell'innovazione del rinnovamento, per poter veramente essere parte di quella missione generale della Chiesa che è l'annuncio della buona notizia del Vangelo e la testimonianza della carità. Então nós temos que avançar nesse testemunho, né, essa renovação, para que o nosso anúncio do Evangelho seja autêntico e para que o anúncio do reino, é isso? No final? Ringrazio dunque ancora per quello che da tanti anni state facendo. Il Papa è vicino, noi cerchiamo di essere al servizio del Papa e al servizio vostro, e insieme sappiamo che dobbiamo fare quello che è possibile, sapendo che non siamo noi i protagonisti, ma siamo dei servi, dei ministri, e la vera potenza viene da Dio, che soccorre alla nostra debolezza, ma anche affida a noi questo compito di buoni e fedeli servitori del suo regno. Eu agradeço, então, tudo que vocês têm feito e os encorajo a continuar nesse caminho de renovação de tudo que foi exposto. E ele, como prefeito da Congregação para a Educação Católica, afirma que está a serviço do Santo Padre e está também a serviço nosso, das instituições católicas de educação. Que eles não são os protagonistas, mas que o protagonismo dessa ação das instituições eclesiásticas na Igreja e no mundo tem a sua força em Deus, em primeiro lugar. Grazie. Agradeço, então, e muito obrigado pela atenção de vocês. Grazie Eminenza per le parole di orientamento, sono molto importanti. So che questo riflette il pensiero di Papa Francesco e ci mette proprio sulla via della conversione missionaria di tutta quanta la Chiesa, tutte le sue istituzioni. È quello che anche noi cerchiamo in qualche modo qui nella nostra arcidiocesi, attraverso un processo di sinodo diocesano, dove abbiamo proprio come tema la conversione, il rinnovamento della Chiesa attraverso la conversione missionaria. E questo perciò non è solo delle parrocchie, ma di ogni espressione di vita e di azione della Chiesa, e perciò anche delle nostre istituzioni di educazione. Agora deixamos um espaço, em seguida passo à nossa moderadora a palavra, para que possam intervir para uma palavra, para uma pergunta. Quem deseja fazê-lo, nós temos ainda um tempo para isso. E quem quer fazer, por favor, se aproxime para poder usar o microfone. Enquanto se alguém desejar a pergunta, eu posso levar, Dom Odilo, o microfone. Só ergue a mão que eu posso ir até vocês. Tá bem. Enquanto isso, eu faço uma primeira pergunta ao Cardeal Eminenza. A primeira pergunta, Eminência. Non so se chiedo molto. Não sei se eu peço muito. Ma tanto per curiosità, la Congregazione per l'Educazione Cattolica segue in tutto il mondo quante università cattoliche, facoltà o istituzioni cattoliche di insegnamento e di educazione. Io so che forse è molto, se chiedo numeri, ma
Ma forse sì. O nosso cardeal está pedindo assim uma informação mais curiosa para saber quanto a Congregação de Educação Católica orienta e segue di faculdades eclesiásticas no mundo, nos continentes. Dunque abbiamo pressappoco, perché i numeri poi crescono e diminuiscono continuamente. Os números crescem e diminuem continuamente, então é difícil ter um número exato. Nel vecchio mondo cattolico la situazione è stabile e tende un po' a diminuire. No velho continente, na Europa, portanto? Mondo. No velho, Sì. velho mondo. Nelle chiese più nuove crescono i numeri. Nas igrejas mais novas o número cresce. Comunque università cattoliche che dipendono dalla Costituzione ex corde ecclesiae sono circa 1200 nel mondo, università cattoliche. Universidades católicas que estão sob a orientação do documento Ex Corde Ecclesia são aproximadamente 1200 no mundo. Congregazione ha una giurisdizione indiretta sulle università cattoliche che dipendono direttamente dalle chiese locali. A Congregação para a Educação Católica tem uma jurisdição indireta dessas universidades pontifícias que estão subordinadas a universidades católicas, que estão sob orientação das dioceses, da igreja local, das dioceses locais. Sì. Mentre le università o facoltà ecclesiastiche sono direttamente sotto la giurisdizione della Santa Sede tramite la Congregazione per l'Educazione Cattolica. Enquanto as faculdades eclesiásticas estão sob a jurisdição direta da Santa Sé por meio da Congregação para a Educação Católica. Sono circa 700 le facoltà e università ecclesiastiche che rilasciano titoli riconosciuti canonicamente dalla Santa Sede. São em torno de 700 instituições de universidades católicas, eclesiásticas e faculdades eclesiásticas que oferecem títulos canônicos reconhecidos pela Santa Sé. Questi sono gli istituti di insegnamento superiore. Esses são institutos de ensino superior. Però noi abbiamo tutte le scuole cattoliche nel mondo, dalla scuola materna alla scuola primaria, secondaria, prima delle università. Nós ainda temos a orientação sobre jurisdição de escolas católicas no mundo inteiro, desde a infância até ensino média e universidade. Per dare una stima approssimativa della popolazione degli alunni delle scuole, dalla scuola materna fino alle università, siamo circa 60 milioni di alunni. Só para ter uma estimativa, alunos desde a infância até a universidade, cerca de 60 milhões de alunos. E quindi una presenza, come è stato detto nel sinodo sui giovani, molto significativa e tradizionale della Chiesa, che quando annuncia il Vangelo non costruisce solo le chiese, ma le scuole e gli ospedali. Isso foi sublinhado no sino dos bispos com o tema da juventude, onde foi exaltado e evidenciado que quando a igreja anuncia o evangelho, ela não apenas constrói igrejas, mas ela constrói instituições educacionais e hospitais. Perché l'annuncio del Vangelo non è l'annuncio di una dottrina, di una scienza, ma è l'annuncio dell'amore di Dio che deve diventare amore del prossimo, e quindi non può la Chiesa in ogni tempo limitarsi a una dottrina o solo a una morale, ma deve annunciare un amore che è fuoco, che arde, che si comunica, che anche quando annuncia della verità è sempre l'amore, la carità che è il fondamento, e quindi la testimonianza della carità nelle scuole, negli ospedali, in tutta la missione della Chiesa deve sempre brillare come una luce che riscalda e non brucia. Então, o anúncio do evangelho não é simplesmente transmitir uma doutrina, uma ciência ou uma moral, mas é, acima de tudo, testemunhar um amor que arde, que explode, que se transborda, que é capaz, então, de anunciar e revelar o verdadeiro Deus. Grazie, obrigado, Eminência. Vemos pela resposta
che è una presenza significativa, io diria, nelle chiese giovani dell'Africa, nas igrejas mais jovens, missionários, aí tem uma presença que cresce da igreja na área da educação, que é o caso. Eu posso dizer também, em países que tem uma pequena presença católica apenas, mas existem faculdades, universidades católicas, como no Japão, na Coreia, e que tem um grande significado para a cultura local, que tem uma grande estima também local. Alguma pergunta? C'è un paradosso anche che girando un po' il mondo, io come prefetto constato, cioè Existe um paradoxo que está em giro no mundo que ele constata. nei paesi di lunga tradizione cristiana la presenza nel mondo scientifico della università, della Chiesa è vista con sospetto. Nas igrejas do mundo europeu, de igrejas mais antigas, países onde a tradição cristã mais antiga, ali a pesquisa da igreja, a ciência teológica, nos ambientes acadêmicos é vista com suspeita. Mentre nei paesi di minoranza cristiana e cattolica è più apprezzato l'umanesimo cristiano e anche la presenza della Chiesa nella scuola. Enquanto nos países de minoria cristã católica existe o contrário, Abbiamo paesi in cui la stragrande maggioranza degli studenti non sono cristiani. Nós temos países em que nas nossas instituições a grande maioria de estudantes não são católicos. Anche professori, docenti non cattolici. Também professores e docentes não católicos. Però si ispirano all'umanesimo, all'antropologia, alla metodologia cristiana e Mas se cattolica inspira in no particolare. humanismo, na metodologia cristã. E chiedono la nostra presenza. E pedem a nossa presença. E quindi questo mi consola e ci consola nell'andare avanti, perché anche nella società occidentale si possono ritrovare le radici per un dialogo tra fede e ragione. Isso nos consola e nos impele ir avante, porque é possível pensar que nos países de tradição antiga cristã se pode reencontrar este diálogo entre fé e razão. Questo è un canonista. Eminência, no sítio internautico da Congregação para a Educação Católica constam com reconhecimento eclesiástico as instituições da PUC de São Paulo, da PUC do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. São essas instituições que têm reconhecimento eclesiástico. São faculdades eclesiásticas reconhecidas pela Santa Sé. O direito canônico ainda não consta no site. Eu pergunto, existe a intenção de novos reconhecimentos de faculdades eclesiásticas no Brasil? São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Chiede se c'è la possibilità di riconoscimento di altre istituzioni ecclesiastiche nel Brasile. Ma io chiedo che ci siano di più in Brasile. Sì, adesso non ho presente la situazione più generale qui in Brasile. Não tenho aqui presente a situação mais geral do Brasil. Ma la mens della congregazione è nello stesso tempo di favorire lo sviluppo nel territorio. A orientação da Congregação para a Educação Católica é favorecer o desenvolvimento no território, no terreno. Ma quello che è importante è mantenere alta la qualità. O mais importante é manter alto nível a qualidade. Não adianta multiplicar institutos, é preciso ter qualidade. Anche nel documento del Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis, i padri conciliari dicevano l'importanza che si diffondano nel mondo le nostre istituzioni accademiche, ma attenzione alla qualità e non solo a una espansione quantitativa che a volte racchiude anche dei tentativi di avere un potere proprio, isolandosi poi dagli altri. No documento Gravissimum Educationis do Vaticano II, os padres conciliares já
haviam desejado que houvesse sempre um desenvolvimento maior das instituições eclesiásticas. Contudo, sempre se sublinha a questão da qualidade, porque nós não podemos, a Congregação da Educação Católica não pode reconhecer instituições que tenham caprichos pessoais, que sejam busca de interesses pessoais, para ter um poder isolado das demais instituições, onde não se busca um diálogo e um incontro próprio com outras instituições. E quindi, proprio perché bisogna portare le nostre istituzioni a una formazione non solo intellettuale ma integrale, bisogna che siano dei professori stabili, che ci siano le condizioni di numeri, di studenti, una biblioteca come avete voi, no, per la ricerca. Então, para que esse nível acadêmico alto se mantenha, é preciso ter presente muitos elementos. Por exemplo, a qualidade dos docentes, depois a estabilidade dos docentes, as bibliotecas têm que ser qualificadas, e ele fez um elogio à nossa biblioteca. È per questo che si chiede che siano i vescovi nelle conferenze episcopali dei vari continenti a avere uno sguardo per salvaguardare l'unità, la qualità, ma anche il pluralismo che c'è, per non diventare poi un conflitto, no, di interessi fra diverse istituzioni a danno della qualità. Ma credo che in Brasile siano più numerose le facoltà ecclesiastiche, no? Ele disse que cabe aos bispos, pela função de pastores, de episcopos da igreja, e as conferências episcopais é que devem zelar e guardar e promover as necessárias criação de instituições eclesiásticas. Contudo, ele sublinha de novo que isso precisa se salvaguardar na qualidade, com todos aqueles critérios que ele já disse inicialmente. Ele acredita que no Brasil tem mais, mas de fato, Eminência, in Brasile sono soltanto 3. La nostra qui, la FAGE dei Gesuiti a Belo Horizonte, la Cattolica del Rio e il diritto canonico nostro San Paolo Apostolo. Istituiti dalla Santa Sede. Sì, dell'educazione cattolica. Mas temos que ver em que sentido se entende faculdades ou instituições eclesiásticas. Eclesiásticas, nesse sentido, também são aquelas instituídas pelos bispos locais, portanto, os cursos de teologia locais que estejam diretamente sob a responsabilidade dos bispos ou até dos superiores religiosos que sigam as orientações da Santa Sé no que diz respeito à educação católica, certamente também são qualificados como faculdades eclesiásticas. Então, aqui é uma questão de discussão, o que entender por faculdades eclesiásticas ou instituições eclesiásticas. Naturalmente, a gente pode confrontar, em primeiro lugar, eclesiástica ou civil. Civil, se ela tem um reconhecimento como instituição de educação perante o MEC. Então, é civil, eventualmente também civil, como a nossa, é eclesiástica e civil. Mas existem muitas instituições de educação católica eclesiásticas no Brasil, mesmo se não constam ainda no portal da congregação. Tem mais alguma pergunta? Somente gostaria de recordar que na nossa Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, nós temos 6 institutos afiliados, sono 6 instituti affiliati. A Arquidiocese de Campinas, a Diocese de Mogi, a Arquidiocese de Sorocaba, a Arquidiocese de Ribeirão Preto, Marília e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São 6. Alguma outra pergunta? Nient'altro? Mais alguma pergunta? Não? Então, passamos novamente a palavra para fazer o encerramento desta cerimônia ao eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da PUC São Paulo. Muito bem. Chegando ao final desse nosso colóquio, creio que todos temos a agradecer a presença do cardeal prefeito da Congregação para a Educação Católica, cardeal Giuseppe Versaldi, e que nos deu também uma panorâmica das
digamos, as atribuições, mas também de todo o trabalho da Congregação para a Educação Católica, que trabalha unida ao Santo Padre. Naturalmente, é, digamos assim, um braço do Papa no que diz respeito a esse âmbito da educação católica. Eu quero agradecer de todo o coração esta visita nesta manhã aqui às nossas instituições eclesiásticas. Nossa filosofia ainda não chega a ser eclesiástica, né? Mas é católica sim. Agradeço, portanto, as palavras de orientação, de incentivo, de encorajamento que nos deu. E esta ilustre visita terá continuidade na parte da tarde, com a visita também ao campus Monte Alegre, da nossa PUC, Pontifícia Universidade Católica, para um encontro com o corpo de direção, representações da nossa Universidade Católica. E quero também agradecer a presença de todos vocês, a participação de todos vocês, e faço votos que esta manhã tenha sido proveitosa em todos os sentidos, também academicamente, pois é bom, é importante também termos o conhecimento, afinal, do chão em que nós estamos pisando e nos movendo dentro do conjunto da questão da educação católica. Quero destacar mais uma vez esse pensamento que Sua Eminência destacou bastante, isto é, a necessidade das nossas instituições de ensino de educação católica, também católicas, né, instituições, também fazerem esse processo de conversão pastoral missionária e estarem, portanto, ao serviço de todo esse processo de nova evangelização, esse processo, portanto, que tem muitas facetas. Entre estas muitas facetas está, de fato, também esta acadêmica e a parte formativa propriamente. Isso tem grande importância para o diálogo fé e razão, para o diálogo igreja e mundo. Muito obrigado, portanto, Eminência. Obrigado também a todos os ilustres componentes da mesa, a todos os senhores bispos, aos demais participantes dessa manhã. Muito obrigado.